Bom dia, 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 minha gente! Vamos que vamos! Já tem gente botando bom dia esticado aí, ó. É um bom dia esticado, Prata do Piauí. Turma forte, se garante, hein? Olha, Francisco aí, Francisco. Francisco Macedo, né? Colocando bom dia. Bom dia esticado, quero todos colocando bom dia esticado. Aquele bom dia assim, ó. Bom dia! Vocês aqui são tops, vocês são tops demais. Show, show. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem é que tá no YouTube aí, no YouTube? Hein? Juliana Nunes, aí, Juliana Nunes, colocando bom dia esticado. Leda Souza, quem mais? Juan Miguel, Jardel Henrique, cadê você? Laura, Lorena, Raíssa Pereira, Sueli Nascimento, Leda Souza, eu quero vocês todos juntos. Aí, Manuel Emílio, rapaz, esticou, foi mais ainda. E a competição é grande aí, quem é que bota o bom dia maior? Olha aí, Francisco Macedo esticou também, rapaz, a disputa não é brincadeira não. Vocês são muito competitivos mesmo, vocês são muito competitivos mesmo, viu? É uma turma que vai fazer a diferença no mercado de trabalho. Cadê São Miguel da Baixa Grande? Cadê quem mais? Cadê quem mais? Deixa eu ver, Juazeiro do Piauí. Cadê Colônia de Gurgueia? Cadê? Olha, rapaz, a disputa é grande. Quanto mais eu falei, mais eles aumentaram um bom dia. Eita, gente. Olha o conteúdo. Olha o nosso conteúdozinho hoje, ó. Dá uma olhadinha. Show, 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 show. Sistemas e recompensas. Responsabilidades focadas na nossa ética organizacional, tá, gente? Olha aí, olha aí, olha aí. O Silas aí, Silas. Eu quero o nome de todos que estão aí em todos os municípios, hein? Eu quero o nome de todo mundo. E eu sou fã de vocês demais, demais, minha gente, demais. Meus queridos, vejam só. Vamos começar o nosso roteirozinho de aula com a ênfase no nosso conhecimento, tá? Você está vendo aí que a gente está tentando dar uma ênfase com relação ao transformar deste conhecimento para que isso se torne um saber fazer mais rápido para vocês. A questão de recompensas e responsabilidades está muito ligada também ao desempenho. E o objetivo nosso é fazer com que você entenda um pouquinho sobre como utilizar este recurso, este conhecimento, em prol de mudanças que são inevitáveis. E aí a gente entra também na segunda aula, a teoria versus as práticas, né? Com as questões relacionadas a esse conteúdo. Mas vamos lá. Quando eu falo em recompensas, eu me lembro logo disto aqui, né? Das cifras. Ok. Só que tem um outro fator também que é colocado como recompensa que a gente vai discutir, que é isso aqui, ó. Vou aumentando aqui, vou aumentando, e aqui entra o conhecer, tá? O conhecer, o conhecimento. O conhecer aqui para que eu possa ter práticas. E o sistema de recompensas dentro das organizações, eles são interessantes porque a gente começa a falar acerca das remunerações e dá destaque aos indicadores. Os indicadores em potenciais que eu tenho que estar primeiro entendendo são 3 componentes. O primeiro, um componente da remuneração total e a remuneração básica, que é o salário mensal. E na forma de salário, também eu tenho a forma de salário por hora. Só que eu tenho também que entender o segundo, que é um componente que são os incentivos salariais que existem dentro das organizações. Vocês que são técnicos em recursos humanos, precisam estar adentrando constantemente nesses programas que são desenhados para recompensar os funcionários pelo seu desempenho, ok? E num terceiro fator, você tem o componente que é um benefício, por exemplo, mas um benefício garantido em lei, férias. Aí entra a complementação que algumas empresas fazem de seguro de vida, o vale transporte que é também estabelecido por lei, as refeições do mesmo jeito. Então isso tudo, meus queridos, nesse aspecto de remuneração, trazem benefícios, ok. Mas lembra do seguinte, pedi minha querida
diretora, para compartilhar a tela. Olha só. Você está vendo que o sistema de informações hoje é um dos fatores mais difíceis de se implantar ou implementar dentro de uma organização. Por quê, professor? Veja só, a gente que já está no mercado há algum tempinho, a gente vê o que acontece dentro das empresas. Ainda, infelizmente, existe uma resistência muito grande por parte dos empresários de se aplicar o plano de cargos e salários, que vai estar conectado com os benefícios e com a capacidade do colaborador se comprometer mais. É claro que ainda existe essa resistência, porque temos poucos profissionais que entendem sobre este assunto de forma específica. A maioria das empresas que a gente já passou tentando implantar o plano de cargos e salários, o plano de cargos e salários dura em média de 1 ano a 2 anos para ser implantado. Por quê? Porque entra em uma série de etapas que nós vamos falar para vocês, que elas são complexas. Eu não estou lidando só com a questão da equidade, especificamente, que é tratar pessoas de forma igual, no entanto, com as suas necessidades específicas. Eu estou também tratando com a questão comportamental, com a questão cultural, com a questão social. Então, a questão comportamental especificamente, para os colaboradores, ela hoje está sendo um fator decisivo. Por quê? Porque quando a empresa, né, nós temos empresas nacionais que investem muito nesse sistema de recompensa e tenta gerar um valor único para as organizações e também para quem vive das organizações. Quem é que vive das organizações? Os colaboradores. Por exemplo, a Natura. A Natura, ela tem uma política interna de gestão de pessoas, de foco no cliente interno, que ela se diferencia de muitas. Só para vocês terem ideia, gente, há uma perspectiva grande de investimento na Natura nos últimos anos e nos próximos anos em relação ao capital humano, ou seja, ao cliente interno, que supera a grandes empresas aqui do país. Por quê? Porque ela acha realmente que o sistema de recompensa dentro da organização é o principal pilar que conduz à automotivação dos colaboradores. Tá, você está lá, é para ganhar dinheiro? É. Mas lembre-se que no modelo mental de um empregado, ele trabalha para receber no final do mês. Ok. Só que se dentro desse sistema de recompensas não tiver a categoria de alinhamento comportamental, a cultura organizacional, o sistema de recompensas ele vai cair por terra. Por que eu digo isso? Algumas historinhas que a gente já viu dentro de algumas organizações. Uma vez chegou um executivo para mim, e ele já era diretor de uma grande empresa, né, aqui em Teresina, e ele chegou e disse que não tinha mais motivação. É claro, devido ao tempo que ele já estava na empresa, há 20 anos na empresa, ele começou ali como auxiliar administrativo e chegou a diretor comercial da organização. Então ele não tinha mais para onde ir. 20 anos, tá? Nesses 20 anos, a empresa, como ela é transnacional, ela trabalha também em outros países, oferecia para ele premiações, por exemplo, em viagens, oferecia para ele bonificações, N benefícios que entram dentro desse sistema de recompensa. Por que ela fazia isso? Porque ela sabia que ela tinha ali um diamante que tinha sido lapidado dentro da organização, e esse diamante, se ela perdesse o diamante, ela ia perder todo um contexto de construção do capital intelectual, ou seja, ele detinha muitos contatos no mercado, ele detinha de muito respeito, as pessoas respeitavam ele no mercado, e isso, gente, para o colaborador, ele construiu dentro da empresa dele, mas tem os outros 50% que é a empresa que faz, e tem os outros 50% que é o profissional que faz, ele constrói a carreira dele, certo? Então veja, e ele chegou
para mim disse, eu estou desmotivado, eu não consigo mais, isso aí foi bem antes da pandemia, né? A pauta de saúde mental ainda não tinha uma ênfase tão grande, foi aproximadamente uns 10 anos atrás, e ele disse que queria sair para montar o próprio negócio, na área, no segmento que ele atuava, né? E aí eu disse, quem sabe, nesse todo trabalho que a gente fez, que foi um trabalho de mentoria, quem sabe a gente não pode buscar outras alternativas. E aí nós traçamos alguns momentos para esse executivo. Por quê? Porque ele já não... aquela recompensa financeira, ou recompensa com viagens, ou recompensa com alguma coisa material, para ele já não estava dando tanto retorno, é claro, né? Você vai dizer, poxa, ele ganhava muito bem. Ganhava muito bem. Só que esse ganhar muito bem para ele já tinha chegado na autorrealização. E para ele se autorrealizar, lembra que lá na pirâmide de Maslow, gente, a gente tem lá na base, a gente tem as necessidades fisiológicas, que é o beber água, que é o dormir, tá? Necessidades fisiológicas. Mas lá no topo da pirâmide nós temos a autorrealização. E ele tinha chegado no topo da pirâmide. Resultado, nós tentamos fazer um planejamento onde ele tinha duas alternativas. Ou ele ia para um outro grande grupo, e aí buscava mais desafios com um propósito. Ele achava que o propósito dele já tinha sido finalizado dentro daquele grupo que ele estava, né? E ele ainda era muito reconhecido. E nós demos dois caminhos. Ou você vai para outro grupo, ou você abre o seu próprio negócio. Só que tem um porém, gente. Uma coisa é você ter uma trajetória de construção da sua vida todo dentro da empresa, onde você está lidando com o negócio dos outros. Você até é um bom gestor de estar lidando ali com o negócio dos outros. E aí você, por mais que você tenha um máximo de preocupações, ainda assim você não é o dono daquele negócio. Mas você é como se fosse o dono daquele negócio, certo? E aí você tem um modelo mental ali de comportamento. Quando você vai abrir o seu negócio, a situação muda de figura. Por quê? Porque você não vai ter mais um patrão, você vai ter que ressignificar o seu patrão. Quem é seu patrão? Já não é mais um empresário, mas é o cliente que é seu patrão. Se você não tem um patrão, este vai ser o seu cliente, este vai ser o seu patrão. Porque, resultado, de acordo com a capacidade que você vai aumentar o seu relacionamento com o seu patrão, você vai ter mais lucro. Então, tá, ele tinha muito contato, ele queria realmente empreender, nós colocamos duas alternativas. Vai para outro grupo buscar mais desafios em outro grupo, tendo em vista que você tem uma expertise disso. Só que expertise de empreender, ele não tinha, de abrir o negócio. Ele empreendia dentro do negócio dos outros. Perceba aí a situação. Mas isso nasceu exatamente pela insatisfação de já ter findado um propósito na vida dele e simplesmente ele achar que já não tinha mais o que pudesse recompensá-lo, a não ser ele ter, qual seria a recompensa dele agora? Ter o próprio negócio. Em suma, gente, o que eu quero colocar para vocês, ele abriu o próprio negócio, nós demos duas alternativas, ele abriu o próprio negócio, e com um ano fechou. Com um ano fechou. Tá? Por quê? Porque ele tentou de várias formas, só que ele não tinha expertise. Ele poderia ter adquirido, poderia ter dado certo? Sim, ele poderia ter dado certo, né? Poderia ter dado certo. Agora, entenda o seguinte, nesse contexto todo, como ele tinha resultados rápidos, onde ele trabalhava, ele queria ter resultados rápidos em um ano. E aí ele foi muito ansioso nisso, e de uma certa forma enfiou os pés pelas mãos. Talvez se ele tivesse deixado um pouquinho mais esticado, talvez desse certo. Mas ele voltou atrás, tentou. O importante é você tentar, para você tentar e não se arrepender. Até o negócio, você se arrepender por uma coisa que você tentou, pelo menos você tentou. Agora, você se arrepender por uma coisa que você não tentou, você nunca vai saber qual é a resposta. E aí, aquele pensamento veio na cabeça dele
por causa dos sistemas de recompensa. Ele achava que ele já tinha sido recompensado demais, então para ele aquilo dali já não existia mais. O que aconteceu? Ele acabou sendo diretor de outro grande grupo. Por quê? Porque lá ele se adequou novamente e lá um sistema de recompensas era diferente. O sistema de recompensas era diferente porque lá o outro grupo ofereceu a participação na sociedade. Olha só, era o que ele queria e ao mesmo tempo estava ali também executando o trabalho de diretor comercial. Então, se encaixou, mas leva a você a pensar o seguinte: vão ter alternativas, você vai escolher, pode ser que não dê certo, mas olha só o aprofundamento em relação ao que mexe um sistema de remuneração para vocês, meus queridos técnicos em recursos humanos. Principalmente vocês vão estar lidando com gestão de pessoas, com gestão com pessoas. Então vejam que é automático isso, vai chegar um momento que vai saturar. Mas lembre-se, primeiro pesquise e avalie, porque esta coisinha chamada sistema de remuneração, sistema de recompensa, sistema de benefício, ela provoca isso nas pessoas. E é importante vocês entenderem essa experiência para vocês verificarem que não são só números, mas também entram a questão analítica, mais a questão comportamental. Ou seja, entra o qualitativo, mas entra o quantitativo também, os dois lados da questão, tá bom? Retornando para os nossos slides. Então, quando eu tenho nesse aspecto a questão de remuneração, eu sei que é o que a gente falou. Tem o status quo para que você possa estar mantendo a sua posição social dentro das chamadas classes sociais. A questão emocional, os fatores que levam a você a estar se automotivando. O organizacional, você estar ali baseado em uma hierarquia. E a questão econômica, gente. A economia não tem como fugir, ela move todo esse nosso empenho em estar realizando tarefas. Fora que eu tenho as relações com os sindicatos, eu tenho a relação com os setores públicos, quer seja municipal, estadual ou federal, e tenho os fatores éticos que devem ser cumpridos. Ou seja, um salário justo e equilibrado para o empregador e para o empregado, ou seja, tem que ser uma relação de ganha, tem que ser uma relaçãozinha de ganha-ganha. Todavia, no entanto, saibam do seguinte: nós precisamos entender um pouquinho sobre recompensas financeiras e não financeiras. Primeiro, diretamente consiste no pagamento do empregado, a financeira, é claro, né? Onde você vai ter salários, as bonificações por atingimento de metas coletivas ou individuais, comissões, prêmios, ok. Mas indiretamente eu tenho aquilo que está garantido por lei, mas eu amplio isso. Uma gorjeta para quem trabalha na área de serviços, por exemplo, uma gratificação para a área pública e privada também, mas eu entro também com recompensa de periculosidade, e entra também com salubridade, que são as situações que colocam a nossa vida em risco. Um adicional noturno por estar ali num momento crítico de um ciclo de vida da pessoa. E horas fora do trabalho, extraordinárias, que podem ser pagas pelo empenho daquela pessoa em estar saindo do seu horário de trabalho normal, habitual. Fora, gente, que não financeiras aí, entra também a questão, da educação corporativa. Mas como assim, teacher? Como assim, professor? Se na definição, gente, olha bem, se na definição da educação corporativa você entender que se a empresa está investindo em você, te dando conhecimento, ela está te dando alguma coisa que você vai usar não só na empresa, mas na tua vida. Então, é um aproveitamento que é realizado aí a partir de um movimento seu também, de comprometimento. Isso repercute muito porque é alguma coisa intangível.
Educação corporativa, gente, é uma coisa intangível, você não consegue mensurar. Agora você consegue tangibilizar através dos seus resultados, da melhoria das suas competências técnicas e comportamentais. Então, quando você vai ampliar a questão dos benefícios, chega a esta conclusão. O sistema, ele tem que estar administrando constantemente quais pessoas eu tenho que estar contratando, quais pessoas elas vão ser retidas dentro da organização, porque elas fazem parte de um rol de talentos. Agora, entenda também que quando eu vou especificar acerca do salário, eu tenho o salário nominal e o real. O nominal, ele representa o quê? Representa o volume de dinheiro fixado em contrato para aquele cargo. Ou seja, o que foi estabelecido no montante. No real, representa a quantidade de bens. A quantidade aí de bens que o empregado pode adquirir com o volume deste dinheiro. Então, é o que ele consegue realmente como poder aquisitivo. Eu tenho um grande valor, mas se o custo de vida é alto, resultado, o que acontece? Eu tenho um problema para adquirir algumas coisinhas. E eu, quando vou estruturar estes benefícios, através do plano de cargos e salários, eu posso começar esse processo, que contém pelo menos três fases, e essas 3 fases, elas são desenvolvidas por uma situação do RH. Qual é? A situação de mapeamento das competências do RH. É claro, gente, que quando eu tenho uma etapa como essa iniciando, sabendo que eu vou aplicar um plano de cargos e salários, eu tenho que reunir pessoas que possam entrar em consenso através de um comitê, este comitê indicando os cargos para ficar dentro da estrutura de planos de cargos e salários, classificando-os e analisando esses cargos, se eles são necessários ou não. Daí eu faço a descrição específica de cada título, a catalogação, ou seja, quantos cargos eu vou ter no nível operacional, no nível tático e no nível estratégico. Opa, eu sei que eu vou ter que avaliar isso, então eu tenho que trazer aí uma pontuação e uma escala. Já no primeiro método eu já tenho que colocar a diferença de pessoas que estão no operacional das que estão na tático. Por quê, professor? Porque o tático ele vai exigir um pouco mais de complexidade na análise das suas funções e das atividades. Aí eu avalio novamente e coloco a pontuação para cada cargo, a pontuação para cada experiência, verifico no mercado de trabalho fora, como é que está aqueles cargos especificamente, aí para tirar uma base, um denominador comum, verifico também, tendo o retorno dessa pesquisa, entendendo que eu posso ter uma base, fazer a tabulação da pesquisa externa com o que eu quero para a minha realidade, fazendo um manual de cargos e salários, para que haja a aprovação, por exemplo, dos diretores. Agora, é simples assim, professor? Não é simples assim. Tudo isso demanda muito tempo, meus queridos. Demanda muito tempo, por quê? Porque eu vou ter que também catalogar e saber definir os salários. Nós temos 3 aqui. 3. Vejam só. 3 tipozinhos. O salário por unidade de tempo, que é pago de acordo com o quê? Com o tempo que a pessoa fica disponível para a empresa. Eita, professor, eu não sabia que tinha esse tipo de salário, não. Pois é. O salário por resultado, ó, que se refere à quantidade de número de peças ou obras que você produz. E o salário por tarefa, a função dos 2 anteriores. Você junta esses 2, tanto o tempo, quanto tempo você levou para realizar uma tarefa e se ela atingiu a meta. O significado desse salário, principalmente, é uma contraprestação pelo trabalho que você colocou. Então, você coloca a sua mão de obra à disposição para, no final do mês, receber este valor de acordo com a sua mão de obra. Se a sua mão de obra for qualificada, ela já melhora na posição e na composição dos salários. Agora, os salários eles dependem de fatores internos, organizacionais, e não só internos, mas externos também. O que acontece nas variáveis do macroambiente
economicamente, socialmente, culturalmente, demograficamente, naturalmente, psicologicamente, todas essas variáveis vão estar relacionadas a decisões para tomar de decisão em relação ao quê? Ao composto salarial da equipe, ao composto salarial de toda a organização. Então, nisso, eu quero que você entenda. Lembra que eu falei da piramidezinha de Maslow? Pois é. Olha só o que está atribuído a cada um neste mapeamento em relação à pirâmide de Maslow. Olha só aí, gente. Satisfação fora do trabalho. Tá? É um primeiro mapeamento. E a satisfação dentro do trabalho. Quando eu entro na questão fisiológica, começando pela base, eu tenho fora do trabalho, gosto de comer, não é? Tem a questão da água, do sexo, a reprodução, tem a questão do sono, tem o repouso, ok. Eu entro aonde? No trabalho. O que fisiologicamente para mim faz com que eu seja produtivo? Horário de trabalho que não seja muito extenso, os intervalos para descanso e o conforto em estar trabalhando. Se aquilo está me incomodando fisicamente ou mentalmente, pode ter certeza, eu vou ter sérios problemas de produtividade. É igual fora e dentro da empresa. É igual fora e dentro da empresa. Agora, se eu parto para a segurança, por exemplo, fora do trabalho, o que eu tenho? A questão da liberdade, em relação a não ser alvo de violência, de assaltos, a ausência de poluição, para que eu tenha um ambiente, viva num ambiente em que eu não seja inóspito para mim, a ausência de guerras, por exemplo, imagina a situação que está agora, a tensão que é estar agora dentro da Ucrânia, não é? Ou outros países que estão em guerra. Essa situação, ela também é taxada dentro do trabalho, trabalho seguro, remuneração, com benefícios, com permanência, sabendo que eu não posso ser demitido a qualquer hora por qualquer besteira. Então isso me dá segurança. Quando eu entro na questão social, eu tenho a questão de estar fazendo parte da minha família, dos amigos, eu tenho os grupos sociais, o grupo da igreja, o grupo de futebol, o grupo para sair com os colegas, a comunidade em geral. Quando eu parto para dentro do trabalho, é a interação com os clientes. O social é você ter um chefe que não seja chefe, que ele seja líder realmente. É você ter amizade com os colegas, pelo menos respeitando cada um no seu quadrado, respeitando as situações, né, de cada um, a opinião de cada um especificamente. Quando eu entro na estima, a questão da autoestima, na questão fora da empresa, é a aprovação da família, dos amigos, o reconhecimento pela comunidade, e isso faz com que você tenha uma autoestima elevada. É claro, se você colocar muita dependência a isso, isso também pode te condicionar. Então, na verdade, o autoconhecimento ele é mais importante do que tudo isso aí, tá, gente? Do que todos esses 3 pontos que eu coloquei aí na estima. Inclusive também a questão dentro do ambiente de trabalho. Se você sabe qual é o teu potencial, ser reconhecido vai ser uma mera situação que poderá acontecer ou não. Agora, a responsabilidade é importante. A manutenção do orgulho do que você faz, mas não ser orgulhoso ao ponto de achar que é autossuficiente, não precisa das pessoas. As promoções, elas servem para valorizar a autoestima do colaborador especificamente, e isso, de uma certa forma, está no sistema de recompensas da organização. Assim como a autorrealização fora do trabalho, que entra a tua educação, religião, os passatempos, os hobbies que você possa ter, o teu crescimento pessoal como um propósito de vida, e dentro do trabalho, onde eu tenho um trabalho eficiente, o trabalho que é desafiante, aquele exemplo que nós colocamos para vocês, em relação àquele executivo, a diversidade, a autonomia, a participação nas decisões, porque isso traz mais envolvimento e saber que você está crescendo constantemente dentro da organização. Ou seja, então isso mostra que aos poucos você precisa trabalhar o teu sistema de recompensas em cima de quê? Em cima das necessidades que Maslow colocou lá atrás, tá? Todavia, entenda o seguinte, quando eu parto para a questão burocrática,
Opa, esta questão burocrática aqui, eu tenho que saber que meu plano de remuneração, ele tem que estar alinhado com os critérios de construção da empresa e critérios de construção que estão alinhados também com a missão, visão e valores. O equilíbrio interno versus o equilíbrio externo, ele faz com que você veja que você está sendo reconhecido dentro da organização, fora dela também, mas em relação aos colegas principalmente. Você não pode ter uma mulher e um homem na mesma função e a mulher ganhando menos do que o homem. Atitude preconceituosa, atitude de exclusão, ou até mesmo de segregação, tá? Esta remuneração fixa ou variável vai depender da organização, porque a fixa ela pode ser paga através de estar ali com um compromisso mensal. Já na variável, eu posso colocar a questão envolvendo metas. Quanto mais eu tiver um avanço nas minhas metas, mais lucro eu vou ter. Isso pode até soar um pouco provocativo. Agora eu entendo o seguinte, é realmente provocativo. Provocar ao colaborador sair da zona de conforto constantemente. As formas de se recompensar, por exemplo, a remuneração, você tem de uma forma total, mas de materiais também. Ou seja, você tem os incentivos de uma perspectiva básica, mas você tem incentivos que são variáveis e benefícios. Quando eu entro, por exemplo, no salário base, é aquilo que vai acontecer de direito. Agora, a empresa ela pode colocar uma bonificação ou comissão, até mesmo na participação nos resultados ou no lucro, para poder comprometer mais, fazer com que o colaborador se comprometa mais. Vocês vão ouvir essa palavra comprometimento constantemente, porque se ela, por exemplo, estende para seguro de vida para o colaborador, seguro saúde, planos de saúde privados, por exemplo, para a família, e refeições subsidiadas, além do que ela já tem como direito, isso ocasiona uma recompensa e um envolvimento de até mesmo fazer com que tenham-se uma manutenção constante daqueles que são talentos e eles possam ser retidos dentro da empresa. O foco é que quando eu falo sempre a respeito dos salários, eu sei que eu tenho desempenho e o tempo de casa como um dos diferenciais. Enfatizar o desempenho é ligar as contribuições individuais, aquele que quer sair da zona de conforto constantemente, mas é às vezes que repercute no grupo, e o grupo se automotiva também. Agora, as pessoas que estão há mais tempo gerando resultados positivos dentro da empresa, essas precisam ser reconhecidas também. Elas estão mais tempo lá, elas estão dando o sangue, não só mais vestindo a camisa, precisa se ter um olhar. O mesmo olhar na remuneração do cargo e remuneração da pessoa ou da pessoa. Por que isso? Porque vem como uma espécie de compensação, em contribuição àquela expertise que a pessoa aplica. E por meio das habilidades ela consegue gerar resultados positivos para a organização. Só que eu tenho o elitismo e igualitarismo, gente, para incluir o maior número possível de colaboradores em situações que mostrem a equidade, que façam com que vejam também que alguns profissionais são valorizados e não só aqueles grandes colaboradores ou aqueles colaboradores que são mais próximos dos diretores ou aqueles que são mais simpáticos ou aqueles que são mais carismáticos. Ou seja, eu vou analisar os resultados que estão sempre numa planilha de recompensas organizacionais, onde eu vou entender que a recompensa foca nas pessoas que alcançam, que buscam alcançar os objetivos da organização. Então, recompensas financeiras, reforçando salários e comissões, alimentação, transporte, auxílio, creche para as mães, e não financeiras, a oportunidade de desenvolvimento e crescimento, a qualidade de vida, o reconhecimento de autoestima, elas entram no impulsionar do colaborador em termos dele se manter automotivado constantemente. Opa, então eu já sei que
eu tenho várias formas de estar aplicando este conhecimento dentro da organização. Exatamente. Agora você entende o seguinte, os tipos de salários, eles são importantes. Para quê? Para você ampliar a tua capacidade de ter alternativas e negociar com os colaboradores. Você, como técnico em recursos humanos, meus queridos que estão aí em Francisco Macedo, em Juazeiro do Piauí, em Manuel Emídio, São Miguel da Baixa Grande, turma aí forte, é a turma que tem que estar lá, antenada com o que está acontecendo no mercado. Quais são as empresas que pagam melhores, o que elas fazem ou fornecem, por exemplo, de prêmios monetários ou não monetários, o que elas avançam em relação a isso. As remunerações abertas ou, de uma certa forma, confidenciais, elas também servem para fazer com que as pessoas sejam privilegiadas. Agora, é preciso entender que na remuneração confidencial, na remuneração aberta, a situação aí é você entender que isso vai estar variando de empresa para empresa, cada um com a sua política salarial interna. No entanto, eu sei que a relação de organização com o indivíduo vai ser sempre, gente, uma relação de troca, certo? Indivíduo igual ao trabalho, organização igual ao quê? Dinheiro e outros benefícios. A mão de obra pelo trabalho, ok? Mas a atuação das pessoas, ela tem que se tornar, por meio dessas recompensas, um processo produtivo constante. Então eu tenho os recursos que são produtivos, que vão formatar mais capital para a empresa. Esse capital vai ser dividido e vai ter repercussão nos fornecedores, nos investidores, nos salários e principalmente nos benefícios. Opa, então, esse tipo de salário que eu tenho que estar estudando é também atrelado aos modelos de administração. Por quê? Se eu tenho a centralização ou descentralização salarial, especificamente, eu tenho que saber que a direção de recursos humanos, vocês, futuramente, sabem disso, que o sistema descentralizado ele vai fazer com que as pessoas recebam mais ordens e direcionamentos, trazendo uma perspectiva de autonomia. Então, a descentralização desse sistema reforça um pouco o empowerment, certo? Reforça um pouco esse empowerment. Este empowerment faz parte do processo de empoderar as pessoas, fazendo com que elas sejam autorresponsáveis pelas suas demandas, tendo em vista que o sistema de recompensa ele pode ser tradicional ou pode ser de forma moderna, tentando atualizar ao máximo o que está acontecendo no mercado de trabalho. Eita, professor, mas é muita coisa mesmo. Esta questão em relação às recompensas, gente, ela tem um efeito enorme dentro das organizações. Porque antes, ainda bem antes de se trabalhar um sistema de recompensas dentro da gestão das empresas, você tem ainda o sistema capitalista que ele reforça esse estímulo monetário constante. Hoje ainda temos muitas empresas com abordagem tradicional. O foco na economia, principalmente, os processos sendo padronizados e a política de generalização, ela sendo ainda um pouco retrógrada, baseado na gestão do tempo e na ênfase do passado, era assim, então continua dando certo, então não vamos continuar do mesmo jeito, só que não se prepara para o futuro, por meio de novas ideias, para ter novos resultados no presente. Resultado, a forma tradicional é você ter salários fixos e estáticos. Quando eu parto para a abordagem moderna, eu tenho aquele homem que é mais complexo, que entra a questão do comportamental, eu tenho que ter esquemas flexíveis, processos individualizados, customizados, uma política de adequação e adaptação às situações de cada nível hierárquico,
baseados todos em metas e se preparando para o futuro. Porém, não mais com valores fixos, valores variáveis e valores flexíveis, porque aí é que eu posso aumentar a minha produtividade. A produtividade está ligada também ao quê? A os benefícios. Eita, os benefícios aí, eles precisam ser pesquisados. Qual é a ferramenta que a gente pode estar utilizando? O benchmarking. Benchmarking, por exemplo. Eu quero trabalhar uma mudança onde eu possa fazer com que as pessoas se automotivem, interno, e se preparem para o externo, principalmente. A remuneração vinda com os benefícios faz com que eu alinhe as habilidades e o desempenho dos colaboradores para a tão falada alta performance. Que tem hora para acabar? Não tem hora para acabar, gente. Então, a busca pela alta performance, ela vai ser constante. Se a empresa valoriza isso por meio de um salário justo, por meio de uma recompensa de trabalho, por meio de bonificações, com o objetivo de fazer com que o trabalhador ele se empenhe mais, se dedique mais, e isso faz parte do subsistema, que é um subsistema de RH extremamente importante. Ser uma política de benefícios com base nas questões salariais, gente, eu nunca posso chegar à alta performance da organização. Então perceba o seguinte, saiba que com o passar do entendimento desses processos aí, ó, especificamente dentro da gestão de pessoas, é que vocês vão estar analisando. Veja aí como é que são cada um deles aí. Olha aí, ó. Vamos começar pelos processos de agregar pessoas. Apesar do tio Loyola não gostar desta nomenclatura agregar pessoas, porque na verdade você vai recrutar e selecionar essas pessoas, né? Tá até aí dentro do gráficozinho. É uma palavra que hoje já está saindo de moda. Por quê, professor? Porque quando você vê aí processos de agregar pessoas, você está entrando no principal, gente. Por que ele é o primeiro que está aí? Processos de agregar pessoas. Por quê? Porque ele é que vai trazer os principais talentos. Você está vendo que a setazinha vermelha, ela está diretamente nos processos de recompensar pessoas. Mas olha só, as duas etapazinhas que tem aí, gente. Duas etapazinhas antes, viu? Antes de processos e recompensas de pessoas. Veja que esse processo de recompensa de pessoas, ele não está ele não está no final do subsistema, não. Ele está no meio, no início. Se eu falo de processo para agregar, eu não estou gerando um processo que seja um valor único. Isso quer dizer o quê, meu diretor? Quer dizer o seguinte, que o diretor da empresa ele tem que decidir se ele vai manter os talentos ou não para o diretor. E o responsável pelo recurso humano, gente, vocês que estão aí, meus queridos Emanuel, Emílio aí, Kathleen, Mariana, José Hilton, Giovana, Stephanie, Daylon, todos esses que estão aí, e Francisco também, Francisco Macedo, Felipe, Luana, Joelma, todos que estão aí, também tem que estar prestando atenção, hein? Porque são processos que vocês vão ver pro resto da vida. Junto aí com a professora Josefa, mediadora forte. Muito obrigado por estarem com os nossos queridos alunos. Então, eu falo de recrutamento, falo de seleção. Por que está dando ênfase tanto a essa imagem, professor? Porque vocês não podem esquecer essas etapas, gente. Essas etapas, elas contribuem em muito. Presta atenção. Contribuem em muito para
a recompensa de pessoas. Isso querendo fazer com que você saiba. O principal processo de uma organização é você ter a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa, ganhando da forma certa, utilizando as ferramentas certas. Se eu contrato essa pessoa e ela se encaixa na cultura, ela vai passar pelo quê? Pelo desenho dos cargos, pela avaliação do desempenho dela. Então, ela vai se adequar, ela vai tentar se adequar à organização por meio de entender um pouquinho mais sobre a cultura organizacional, já nesta perspectiva de aplicar nas pessoas, para poder chegar no processo de recompensa das pessoas. Então, se ela está se empenhando e ela continua mantendo essa produtividade, ela vai ter benefício de serviço. Aonde está a setinha vermelha? Agora, para por aí? Não, não para por aí. Os processos de desenvolvimento dessa pessoa, ela continua. Então, é um trabalho, gente, ad infinito, ad eterno. O que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer o seguinte, que quando chega na remuneração, nos processos de recompensa das pessoas, é apenas o início da história. Porque eu vou ter que estar desenvolvendo as pessoas, investindo nas pessoas constantemente. Ó, o pessoal de Prata do Piauí, ó. Eu gostei, porque vocês viram que eu falei o nome de todos, né? E vocês colocaram o nome de todos aí também. Muito bem, show de bola. Show de bola. Vou já falar. Então, desenvolvendo as pessoas, nada mais é do que treinamentos, nada mais é do que você saber se adaptar às mudanças. A educação corporativa por meio das melhores formas de se comunicar internamente, para que eu possa me comunicar externamente. Eita, teacher, é isso tudo? É isso tudo. Para que você chegue na manutenção, nos processos de manutenção dessas pessoas. Ou seja, meus queridos, se eu estou falando ali em disciplina, ele entra até com necessidade básica, assim como a higiene, a segurança da qualidade de vida nas relações entre as pessoas dentro e fora da empresa, principalmente com os sindicatos. O RH, gente, precisa ter uma relação positiva, mas muito positiva com os sindicatos, porque ele vai tentar sensibilizar e ser sensibilizado pelos sindicatos constantemente. Ao final, o remate, os processos de monitoramento, gente, eles são necessários. Porque eu tenho um sistema de informações gerenciais, um SIG, onde este SIG, ele tem que ser avaliado também, assim como as pessoas. Então, é uma avaliação de 360, onde você começa num ponto e retorna para aquele mesmo ponto, tá? Então, não esquece, tudo está interligado. Olha a turma de Prata do Piauí, do professor Valtério José. Eita! E São Miguel da Baixa Grande dando só bom dia, mas não botou o nome da galera. Bota o nome da galera, São Miguel. São Miguel da Baixa Grande. São Manuel ou São Miguel? São Manuel, né? São Manuel, né? São Miguel da Baixa Grande. Prata do Piauí. Prata do Piauí, foi colocado os nomes aí pelo professor Valtério José, Carlos Felipe, Caio, aliás, Cairo, Cauã, Flávio, Herculano, Jefferson, José Estevam, José Wilker, Juliana, Marta, Ângela. Show de bola, show de bola. Então eu quero reforçar com vocês, vejam, processos para agregar pessoas, para que elas possam receber conhecimento por meio da aplicação, para que possa estabelecer o plano de cargos e salários dentro da organização, por meio das recompensas, e os processos de desenvolvimento para melhorar o capital intelectual dos colaboradores, para que eles possam se manter em boa relação com os sindicatos, mas que tudo isso fique sendo monitorado e gerenciado pelo nível tático e estratégico. É claro que pode ter alguém no nível operacional? Pode sim. E esse nível operacional vai ser importante, porque eu entro aí com a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. Parei na quarta etapa, professor. Pois é. Lembra que isso repercute na terceira e repercute na quinta. Parei na primeira, professor. Lembrando, se eu não coloco pessoas competentes dentro da organização, pode ter certeza, eu vou começar a perder essas pessoas.
É por isso que eu tenho que ter lá no final um banco de dadozinhos, um sistema onde esse sistema ele possa ser reforçado, gente. Olha só, reforçado por uma retroalimentação constante, tá? Olha aí a turma de São Miguel da Baixa Grande também colocando o nome dos alunos. Tô vendo que tem muita gente, a turma tá empolgada, a turma tá dedicada. São Miguel da Baixa Grande colocando ali, ó, Cássia, Alana, Maria Antônia, Iara, Érica, Clara, Micael, Ruan, Victor, Diego, Luiz, Júnior. Eita, minha gente. Turma grande, hein? Turma forte, que eu espero que vocês estejam afiados, tá? Afiados aí, com as 6 etapazinhas aí, porque vocês não podem esquecer. Lembra disso, tá? Pedir para minha querida diretora compartilhar a telinha aqui. Por que eu coloquei e dei ênfase, gente, nesta imagem? Para vocês perceberem que não é um ato isolado. Recompensar as pessoas está dentro dos subsistemas. Recompensar as pessoas, você não vai recompensar só com salário, tá? Às vezes, por exemplo, a empresa ela não pode aumentar o salário, porque ela vai ter encargos. E você que já vai entrar no mercado de trabalho, gente, presta atenção. Pessoal aí que está em São Miguel da Baixa Grande, Cássia, Alana, Maria Antônia, Yara, Érica, Clara, Micael, Juan, Vitor, Diego e Luiz e o Júnior. Quem é o mediador? Quem é a mediadora? Aí de São Miguel da Baixa Grande, eu quero que coloque aí, tá? Coloca aí também. Se a empresa oferecer para você um curso, vá, faça, se empenhe ao máximo, porque isso ninguém pode tirar de você. É do mesmo jeitinho que você está fazendo agora aqui. Todos vocês que estão empenhados aqui, gente, vão fazer a diferença no mercado de trabalho. Mas sabe por quê e como é que vocês vão fazer? Se vocês aplicarem este conhecimento que a gente coloca aqui para vocês. Se vocês pegarem isso para vocês e colocarem em prática já com os colegas de vocês aí, em sala de aula. Já se achando realmente técnico em recursos humanos. Contribui com esse conhecimento. Não deixa esse conhecimento ficar só armazenado no registro automático de memória não, gente. Não deixa não, tá? Faz com que você possa colocar isso em prática, que é isso que vai fazer com que você fixe e tenha essa performance. Lembra, o teu curso é um curso técnico, gente. O curso técnico já está te preparando para você entrar no mercado de trabalho. Todos esses conteúdos aqui, vocês estão recebendo antes de entrar, por exemplo, nas faculdades e nas universidades. Então, sabe o que vai acontecer? Vocês vão dizer o seguinte: poxa, que bom que eu fiz o curso técnico, porque eu antecipei algumas competências para poder realizar e fazer algumas situações de forma diferente. Ou seja, olha a visão de mundo que você tem agora. Olha a capacidade holística que você tem agora de entender. Pouquíssimas pessoas, por exemplo, que estão no mercado hoje, acham que o investimento da empresa em um treinamento não é uma remuneração variável. E é uma remuneração variável. Quando a empresa desloca você para você ter mais conhecimento, não importa se é na mesma área lá, se você só vai poder usar na empresa lá, isso vai fazer com que você melhore a tua performance, melhore o teu desempenho. Você vai ser o profissional que, quando tiver esta alternativa, vai ficar automotivado, ao contrário de muitos profissionais que estão no mercado, que quando você chega com um programa, né, de qualificação, de desenvolvimento e treinamento, por exemplo, eles não gostam, eles dizem, poxa, de novo, poxa, é claro, a empresa tem que ter a responsabilidade de colocar treinamentos dinâmicos, treinamentos que não tenham monotonia, né, que não fica aquele marasmo, mas mesmo que isso aconteça, entenda que para você é um aumento de salário que você vai poder transformar esse conhecimento em dinheiro, em produtividade, certo? É por isso que é interligado, você é contratado e de cara você é treinado, agradeça e coloque isso em prática.
Porque lá no final vai ser monitorado quem são as pessoas que se comprometem, que dão sangue e que aplicam esse conhecimento. Você vai fazer possivelmente, por exemplo, uma avaliação para verificar o teu conteúdo, o que você consegue reter e o que você consegue aplicar. Porque ainda tem essa. Você aplicar, executar. Então, não esquece que nesse formato da gestão de pessoas 4.0, a valorização do conhecimento por meio desse sistema de competências que é disponibilizar isso para o profissional é um diferencial para as empresas. Nem todas as empresas pensam em treinar seus colaboradores. Pensa nisso, tá bom? Vamos encerrar este primeiro horáriozinho, meus queridos, e vamos retornar em 3 minutinhos para a segunda parte. Não quero que ninguém saia daí, viu, minha mediadora Angélica? Show de bola! Vamos que vamos! Fui!